Seguro Alto versus Proteção Veicular. Palestrantes: Paulo Roberto Miller Fernandes Viana, coordenador-geral da Coordenação Geral de Supervisão de Seguros Massificados, Pessoas e Previdência da SUSEP. Juliana Domingues, secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senacom. Ricardo Morishita, professor de Direito do Consumidor. Debatedores: Walter Eduardo Pereira, presidente da Comissão de Automóvel da FENSEG e diretor da Zurich Brasil Seguros. Daniele Sena, gerente jurídica do Procon Pernambuco. Moderador: Luiz Tavares, diretor executivo da CNSEG. A prestação de serviços que procura simular o seguro tem se alastrado e aumentado a preocupação de toda a sociedade. Consumidores, reguladores e seguradoras têm recebido notícias cada vez mais alarmantes sobre as ditas associações de proteção. Sua proposta característica associativa favorece a atuação à margem da regulação setorial, o que permite a oferta de serviços aos consumidores a preços supostamente mais acessíveis. Durante o painel, serão detalhados importantes aspectos dessa preocupante prestação de serviço e como ela expõe o consumidor a um risco elevado de prejuízos. Com vocês, Seguro Alto versus Proteção Veicular. Boa tarde a todos. Estamos iniciando o nosso painel. Temos aqui conosco uma verdadeira seleção de técnicos brilhantes e, para mim, é uma honra estar aqui figurando como debatedor neste painel. Temos aqui, inicialmente, a dinâmica vai ser muito simples. Nós vamos começar, eu vou fazer uma breve contextualização, depois nós vamos ter o professor Morishita, vai fazer uma apresentação em PowerPoint. Em seguida, nós vamos ter o Dr. Paulo, da SUSEP, Miller, depois o Luca Virgílio, Lilian, o Walter, Daniele e, finalmente, eu novamente, tá? Essa vai ser a dinâmica. E uma breve introdução, uma contextualização do tema, né? Nós estamos aqui falando das associações de proteção veicular. As associações de proteção veicular, nós sabemos muito bem que é um fenômeno que está se espalhando, se espraiando em todo o território nacional. Então, não é exagero dizer que elas surgem a todo momento e a quantidade já se conta, eu acho que às centenas. Então, nós temos um fenômeno econômico-social que não pode ser ignorado hoje. Daí ser um tema importante deste conseguro. Aliás, vocês sabem, o conseguro costuma ser com justiça chamado como o maior evento do setor de seguros no Brasil. Então, realmente, é uma satisfação muito grande estar aqui com os senhores. Mas voltando aí às associações, eu queria inicialmente, já entrando no assunto, dizer da importância do fenômeno, que realmente é uma quantidade imensa de associações no Brasil inteiro, e, na verdade, a impressão que a gente tem é que nós estamos diante de um retrocesso naquilo que já aconteceu no Brasil no passado relativamente recente. Por que eu digo isso? Já retornando ao Código Civil de 1916 e depois ao próprio Decreto-Lei 2063, de 1940, havia a figura das mútuas, né, de seguradoras mútuas. E essas seguradoras, elas tentaram funcionar aqui no Brasil durante muito tempo e tinham mais ou menos as mesmas características dessas nossas atuais associações. Eu aqui, compulsando um trabalho da nossa advogada da CNSEG, doutora Rafaela Soares Barbosa, eu
anotei aqui um trecho do trabalho dela que eu trago aqui para vocês. Então, ela diz o seguinte, aliás, trabalho esse publicado no número 10 da Revista Jurídica de Seguros, tá? Da nossa Revista Jurídica de Seguros, que é publicada pela CNSEG. Então, ela diz o seguinte, o seguro mútuo não foi bem sucedido na sociedade brasileira, visto que, dentre outros motivos, a insegurança das operações induzia os seguradores a limitarem suas responsabilidades em cada negócio, já que as obrigações eram assumidas por pessoas físicas e não por sociedades de grandes capitais. 2. Não existia estrutura técnica para amparo das obrigações assumidas, que levou à insolvência de diversas organizações que não asseguravam adequadamente os seus segurados. E 3, por último, não existia a determinação da responsabilidade de cada sócio, já que os sócios não eram profissionalizados. Ora, há uma grande coincidência entre essas mútuas e as que hoje se denominam Associação de Proteção Veicular. Por quê? Elas se caracterizam também por, primeiro, elas, na verdade, têm as coberturas que elas oferecem, são muito semelhantes às de seguro. Hoje, inclusive, elas, além das coberturas tradicionais, de casco, colisão, etc., elas oferecem até assistência e outras coberturas muito similares às de seguro. Também existe o pré-pagamento de prêmio, ou seja, as mensalidades são pagas pelos, aspas, segurados, tal como ocorre com as seguradoras, né, antes de a ocorrência do sinistro. Também não tem provisões técnicas, não é? Não tem provisões técnicas, eles fazem um fundo que não guarda a mesma precisão técnica, os cálculos atuariais típicos das provisões técnicas. Também eles oferecem uma rede, né, de oficinas tal, referenciadas e alegam que o preço é mais baixo, por isso a sua expansão. Esse ponto do preço mais baixo, inclusive, é uma das questões que a gente pode desenvolver aqui nesta. Há uma percepção de que o preço é mais baixo. Bom, um ponto interessante também para caracterizar bem essas associações, eu retirei aqui de um parecer da Procuradoria-Geral da República, que foi proferido na ADI número 6753, tá? De Goiás. Nesse parecer, a Procuradoria diz o seguinte, as relações jurídicas associativas, ao contrário dos contratos de seguro, são plurilaterais, ou seja, se dá pessoas com pessoas, né? Formando vínculos de cooperação recíprocos e não de obrigações recíprocas. O contrato de seguro é bilateral, né? Tem a parte segurado e segurador, enquanto que aqui são relações que vão se reproduzindo, né? Então, essa é uma diferença, vamos dizer assim, estrutural importante. Daí que existe a questão do pagamento das indenizações, que é a questão, acho que fulcral aí nesses casos. Por quê? Porque no caso de haver insuficiência de fundos, né, acumulados por essas associações, existe o que nós estamos chamando aqui de chamada de perdas ou rateio. A gente prefere o rateio, que é um nome melhor, mais apropriado, mas nós achamos que chamada de perdas é mais próximo da realidade econômica, ou seja, não deu dinheiro, houve sinistros em um valor superior ao que eles imaginavam, cada um dos cooperados, associados, é chamado a colocar valores para completar a insuficiência. E se não conseguirem, a entidade não vai adiante. Bom, aí, feita essa primeira aproximação do tema, eu gostaria de colocar umas questões, apenas colocar, que eu acho que devem ser respondidas ao longo das palestras que vão se suceder, né? Então, a primeira questão que eu colocaria, se as associações de proteção veicular, se elas funcionam na legalidade ou na ilegalidade ou na marginalidade. É uma questão jurídica a ser colocada de plano, né? A primeira questão.
né? Elas estão autorizadas a funcionar? Elas podem funcionar? Elas alegam que podem. Será verdade? Segundo, os consumidores que adquirem prêmios, eles chamam de participantes ou cooperados, nome tem, eles são consumidores, os seus direitos estão protegidos, inclusive pela legislação consumerista. Temos muita gente aqui especializada em direito do consumidor, certamente vai responder essa pergunta com tranquilidade. De que modo a matéria tem sido tratada nos tribunais? Existe uma pleiade de ações tratando desse assunto, ações judiciais, que é interessante dar um panorama aqui para os senhores também ao longo das palestras. Especialmente, até em homenagem ao nosso deputado Lucas aqui, era importante saber como é que os órgãos legislativos, federal, por exemplo, Câmara dos Deputados, e estadual, as assembleias, têm tratado também esse tema, né? Se tem projetos de lei, como é que isso está avançando. E o último ponto, em aberto, qual é a solução, como a sociedade deve se colocar diante desse fenômeno, né? Que ele existe e precisa ser tratado, precisa ser resolvido. Então, colocadas essas breves considerações, eu passaria a palavra ao Dr. Ricardo Morishita, que vai fazer a apresentação de 15 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Tavares. Queria cumprimentar aqui todos os amigos, todas as amigas, a doutora Lilian, a doutora Daniele. Queria cumprimentar o Paulo, o Walter, o deputado Lucas Virgílio, né? É uma alegria estar aqui. Eu não prometo não aborrecer ninguém, vou usar o PowerPoint aqui só para sintetizar as ideias, né? Só uma tentativa de ser um pouco mais claro, chamar a atenção dos pontos. Eu vou pedir ajuda aqui do time aqui do evento para exibir aqui o PowerPoint, que eu prometo ser bastante rápido aqui, cumprir com esses 15 minutos aqui, para a gente passar um panorama geral, ou pelo menos algumas impressões que me parecem assim bastante necessárias aí fazer em torno desse tema, né? Então a gente tem sempre uma preocupação todas as vezes que a gente fala de algum exercício que seja irregular, de uma atividade regulada, de uma atividade com uma base normativa e com uma importância para toda a sociedade brasileira, né? Então eu queria mostrar para vocês no próximo slide como é que isso é tratado, né? Seja no âmbito global ou seja no âmbito regional, né? Se a gente puder passar aqui o slide, no próximo a gente vai mostrar aqui para vocês como é que é feito esse tratamento, né? Então, pode passar o slide, por favor? Pronto. Então, quando a gente olha, tanto no contexto regional aqui da América Latina, como no contexto global, tanto nos Estados Unidos como na própria Europa, a gente sempre trabalha com essas duas ideias, né? Ou a ideia do seguro, que é regulamentado, que é previsto, e a ideia das associações de mútuos. Então, são dois mundos que existem e têm cada um a sua importância. No próximo slide, eu queria passar agora para mostrar para vocês, passou demais, vamos voltar um aqui, né? Eu queria mostrar para vocês um estudo que foi feito, né, pela a Associação Internacional dos Supervisores, pode passar, que traz 3 grandes pontos de convergência, né? Todas as vezes que você pensa nas associações de mútuos, elas têm uma importância para a inclusão, né? Então isso é geralmente trabalhado como uma inclusão, e elas têm 3 grandes características. Elas nascem por aquilo que o Dr. Tavares falou, dessa relação de solidariedade entre eles. Notem, elas não possuem finalidade lucrativa, então o lucro não é a finalidade delas, e também elas são sempre regulamentadas em lei. Então, são 3 pontos de convergência que nós encontramos, não é, quando nós olhamos para essa atividade no mundo inteiro. Ou é seguro, ou é uma associação de mútuo. Se for uma associação de mútuo, possui essas 3 características. E tudo isso, ele vem lastreado nesse estudo. Notem, é um estudo de 10 anos que foi feito pela Associação Internacional dos Supervisores, que são os reguladores de seguro, né? Foi publicado em 2017 e orienta os supervisores no mundo inteiro. Paulo conhece bem esse processo, para falar um pouco desses mútuos, dessas associações
que nós temos. Então, nesses 10 anos, estudando os países, estudando as diversas realidades, o que se encontrou? Né? Que há uma diferença, evidentemente, em relação aos seguros. Né? Por que há uma diferença? Porque ele quer se associar, porque ele é orientado por princípios de democracia e também, principalmente, porque ele não possui uma atividade, uma finalidade lucrativa. Né? Então, eu queria passar aqui para o próximo slide para mostrar para vocês o que tem acontecido no nosso dia a dia. Slide, por favor. Então, nós temos que é o seguro, que é regulado, está previsto em lei, todos nós conhecemos. A associação de mútuos, que o mundo conhece, que também está regulada em lei, não tem finalidade lucrativa e tem, não é, esse traço de solidariedade. E agora, aqui no Brasil, a gente tem um terceiro gênero, que fica entre os seguros e as associações de mútuos. Esse terceiro gênero é que nos leva a compartilhar algumas preocupações. No próximo slide, eu quero falar um pouquinho, né, do que o Dr. Tavares colocou, falando sobre os problemas que podem apresentar esse terceiro gênero que se coloca nessas atividades, que a gente costuma dizer, não é seguro, não é? E a gente faz uma pergunta, será que isso é uma proteção para os consumidores? Então, é um pouco dessa legalidade que eu queria compartilhar com todos vocês agora, né? Próximo slide. A gente vai notem que há 356 ações civis públicas do regulador contra essas associações. Há uma preocupação imensa com essa atividade. A atividade que muitas vezes pode, e se fizer isso, é ilegal. Ela não pode simular, ela não pode realizar a atividade como se seguro fosse, porque ela não é seguro. Então, há aqui um esforço hercúleo do regulador para se trabalhar, não é, para se coibir essa ilegalidade. 356 ações civis públicas. Uma coisa é você falar que tem meia dúzia de ações civis públicas, o que já é preocupante. Quando você vai para a casa dos 300, é realmente estarrecedor a quantidade de ações civis públicas que a gente tem, não é, para se combater esse tipo de atividade que aí sim, simulando, reproduzindo um seguro, é ilegal. Então, em relação a isso, não há dúvidas, há posicionamento do STJ em relação a isso. Ele entendeu por unanimidade como ilícita a atuação no mercado de seguros da associação, ele determinou a suspensão das atividades, então há um posicionamento do STJ, e se nós acompanharmos o ano de 2019, de 2020, nos tribunais regionais federais, TRF1, TRF2, 3 e 4, são decisões que também vão referendar, que vão declarar e reconhecer essa ilegalidade. No próximo slide, eu queria mostrar para vocês quais são os pontos principais das decisões judiciais. A grande preocupação é essa comercialização, massificada, fácil, sem qualquer expressão da natureza associativa, de solidariedade, de princípios de democracia. É uma venda massificada que é realizada, e isso sim, ele diz claramente, ela não pode ser caracterizada como mútuo, e também é aqui que ela caminha para a ilegalidade. Então, essa forma aberta de comercialização, como se seguro fosse, traz uma grande preocupação. E também outras decisões que vão mostrar que há aqui uma caracterização com um contrato típico de seguro, o que preocupa bastante todos nós. Qual é o resumo dessa ópera até hoje? O que nós temos hoje? No próximo slide aqui, eu quero mostrar para vocês como nós já temos 32 casos julgados em relação a este tema, em relação à ilegalidade dessa atividade. Todas as decisões são favoráveis, seja do STJ, seja dos tribunais regionais federais, e 8 casos já em julgado. E aí vem uma questão, por que isso ocorre, por que acaba acontecendo, por que é necessário tantas ações? Porque há inúmeras associações. Como o Dr. Tavares colocou, a gente já conta na casa das centenas de associações que são criadas, são declaradas ilegais e que muitas vezes fecha, mas também tem uma facilidade de abrir
novas portas e realizar essa atividade, né? No próximo slide, né, eu queria mostrar aqui para vocês, né, que, ao final, para um sumário do porquê que é necessário tantas as ações, é exatamente por causa disso, porque ela fecha, porque ela abre, porque há uma informalidade muito grande nessa sua atividade, e isso dá flexibilidade, né? Se ela abre uma porta, ela não precisa ter registro, ela não precisa passar por toda a regulação da SUSEP, é muito fácil, né? Então, daí se acaba se espelhando, se expressando dessa forma a quantidade de ações que são necessárias para se combater esse tipo de conduta. No próximo slide, eu queria entrar agora em relação ao consumidor, né? Então, a gente diz, da perspectiva jurídica, vender como seguro fosse é ilegal. A natureza associativa, a gente viu nos exemplos do mundo, como ele precisa ser orientado por 3 grandes regras, não é o que nós encontramos muitas vezes aqui no Brasil. E agora vamos falar do problema para o consumidor. Então, quais são os problemas para o consumidor? Quais as diferenças na prática? Eu listei aqui 6 diferenças simples, mas que todos podem acompanhar com muita tranquilidade. A primeira é a entrada e saída, né? Então, quando você fala de um seguro, o consumidor cancela o seguro a qualquer tempo. Quando a gente fala desse outro produto que se assemelha ao seguro, a gente está falando aqui que o consumidor ele está preso a ele não pode sair, ele tem aqui, no caso, que ter um tempo mínimo para que ele possa se utilizar ou mesmo para que ele possa se desligar dessa relação. A gente nota que há uma diferença. Um, você tem uma liberdade, o outro, essa liberdade é muito relativa. Em relação ao perfil, então, quando você pensa no seguro, é importante ter uma seleção de perfil. Por quê? Porque ele vai impactar no preço que todos nós, de alguma maneira, vamos suportar. Então, há essa diferença em relação ao perfil. Quando você pensa nesse outro produto que se assemelha a um seguro, você vai ver que não há nenhum tipo de seleção de perfil. Aliás, utilizam isso até como uma forma para atrair o consumidor, mas é aquela velha história. O grande risco é aquele que a gente não vê. Então, para o consumidor, o que parece ser uma coisa atrativa, no final a gente sabe que se ele não está fazendo conta, não está sabendo quem entra, como é que ele vai pagar? Como é que se assegura o pagamento desses valores no futuro para o consumidor? Outro ponto aqui é quando a gente pensa nas regras de rateio. Se tiver rateio, tem que estar previamente definido. O valor está previamente definido no caso das seguradoras. Aqui eu não sei qual é o valor. Ele é variável. O máximo, inclusive, pode ser flutuante. Quando a gente pensa nas regras operacionais, que é outro tópico relevante, você pensa em regras, no caso de seguros, que são pré-estipuladas e pactuadas com os consumidores, e aquela velha história. Depois que o jogo começa, não dá para mudar as regras no meio do jogo. Mas a gente nota que no caso desses produtos que se assemelham aos seguros, mas não são seguros, nada disso acontece. Você pode mudar, inclusive, durante a própria contratação. Aí você tem a questão da franquia e da coparticipação, que também tem essa característica do seguro, está na pólice, não varia, e aqui você tem uma dinamicidade, né? Então, pode mudar, pode acontecer, não há uma forma do consumidor ter segurança na hora que ele faz essa contratação. Em relação à questão do inadimplemento, no caso do seguro, se você não paga, cobra juros, você tem um período de carência para fazer o pagamento, o outro é um pouco mais severo. Então, você tem um corte dos benefícios e depois de 5 dias você tem o cancelamento. Então, ao final, a gente costuma repetir essa ideia. No próximo slide eu quero mostrar para vocês essa ideia, que geralmente, né, a gente na literatura, quando a gente trabalha com riscos, etc., a gente sempre diz, o maior risco é aquele que o consumidor não vê. Ele vê uma coisa, mas ele não vê as outras coisas. E essas outras é que geralmente representa o grande risco para o consumidor. O que motiva o consumidor? Na verdade, é uma percepção de preço, né? Então, quando a gente olha para a estratégia comunicacional dessa atividade, você vai notar 3 coisas, né? Ele primeiro passa a ideia de que é barato, notem, é uma percepção de que seja barato. A ideia dele ser livre, dele não ter restrições, é a outra grande estratégia que se comunica, e aí vem aqui o nosso problema
para o nosso consumidor, né? É seguro? Não é uma coisa parecida, no final é a mesma coisa. É essa ideia que complica tanto a vida do consumidor, porque não são coisas iguais, são coisas muito diferentes, sobretudo para os nossos consumidores. Então, a gente costuma dizer que, com isso, né, uma parcela significativa dos nossos consumidores ainda não sabem qual a diferença entre um e outro. E quais são os 3 pontos importantes, né, que vão afetar diretamente a vida desse consumidor, né? Então, primeiro, né, há um risco dele não receber o dinheiro do sinistro. Há casos demonstrados, casos que foram judicializados, que o consumidor paga e não recebe. As cobranças que podem acontecer, então há cobranças eventuais, então o consumidor não consegue se planejar financeiramente, adequadamente, para fazer frente a esses pagamentos. Pode mudar, e notem, pode mudar quando ele mais precisa, que é quando ele precisa do ressarcimento, da indenização, porque o sinistro aconteceu. E o terceiro ponto, que também dificilmente o consumidor, às vezes ele sabe, ele tem informação, é que não existe um órgão público, o Estado, regulando as associações. A ausência do regulador é sempre muito preocupante. E aqui vou passar mais rapidamente aqui pelas cláusulas, né, só para mostrar para vocês que essas ações, esses efeitos, eles acontecem porque são previstos em cláusula, né? Então, próximo slide aqui eu quero mostrar essa cláusula para vocês. Quando você vê ali, né, que ele diz claramente, né, que o ressarcimento, né, ele pode ser efetuado na totalidade ou parcelamento. Então, às vezes o consumidor vai ter parcelado, agora vem lá, nas condições e prazos, né, de acordo com as condições econômicas da associação. Será que isso fica claro? Fica evidente para o consumidor? Então, é um exemplo dessa cláusula, que é aquilo que você paga e você pode, há um risco de você não receber imediatamente ou a totalidade. Então, é uma preocupação. Outro exemplo de cláusula aqui, eu já caminho aqui já para o final, a gente fala do rateio. Então, aquilo que você paga, você vai ter que dividir. Você vai ter que, inclusive, se dentro do grupo, e que você também não sabe como é formado, já que isso é vendido de forma massificada, você vai ter que ajudar a pagar a conta de todo mundo. Fica claro isso? Fica claro para o consumidor que é essa relação? Essas são preocupações que estão aí presentes na cláusula e que vão, de novo, trazer os 3 riscos, os 3 grandes riscos para o consumidor. Para finalizar, eu sei que não é aqui diretamente uma preocupação para o consumidor, mas é a dimensão coletiva desse problema. A gente tem aqui vários cálculos mostrando o impacto direto de 1,2 bilhões ao ano e impactos indiretos chegam na casa de 1,3 bilhões por ano. Não é fácil, é um grande desafio, é uma preocupação, e aqui há, sobretudo, uma preocupação com a segurança jurídica, né? A segurança jurídica quando você respeita as instituições jurídicas previstas nas leis, nos códigos, e faz a aplicação delas, não é, de uma maneira respeitosa e de uma maneira legítima. Então, tudo aquilo que foge da legalidade, tudo aquilo que corre numa margem duvidosa da legalidade, a gente está falando de insegurança jurídica. Pode prejudicar muito o próprio consumidor, mas não tenho dúvidas, quando você tem, não é, a falta de observância do regime normativo, do ordenamento jurídico nacional, o prejuízo é da própria sociedade. Como a gente costuma dizer, sem ordem não há progresso, sem segurança jurídica não há desenvolvimento. São coisas que caminham juntas. E esse é o tamanho do nosso desafio, né? E com isso eu quero aqui agradecer mais uma vez aqui a oportunidade e o convite para realizar aqui esse compartilhamento de algumas ideias que tanto nos preocupam. Muito obrigado. E nós aqui agradecemos, Ricardo Morishita, não só a amplitude da sua palestra, mas da clareza, né? Eu acho que é Voltaire que dizia que eu não sou claro porque sou pouco profundo, né? Mas, na verdade, você foi profundo e claro ao mesmo tempo, você conseguiu isso.
E eu até sublinharia uma frase que você falou que eu achei muito interessante, que é, você diz que o maior risco para o consumidor é aquele que o consumidor não vê. Eu acho que esse realmente é o risco, né? Tomar-se o gato por lebre e depois você não sabe no final como é que vai ficar a coisa. Muito obrigado. Então, agora, dando prosseguimento aqui, eu chamaria o Paulo Miller, que é um graduado, diretor, chefe lá da SUSEP. Se não é diretor ainda, Paulo, devia ser, tá? Então, por favor, tome a palavra. Obrigado, Tavares, né? Na verdade, a gente tem um time de diretores muito bom. Eu acho que não... Então, a SUSEP está bem servida. Bom, parabenizar aí o professor Ricardo pela explanação, sempre muito boa, né? Muito rica, né? E no que diz respeito aqui à SUSEP, uma coisa importante de pontuar, né? E como a própria Solange já falou, né, na abertura desse evento, né, ontem, né, que o cliente é o foco da atuação da SUSEP, né? Tudo que a SUSEP tem feito, tem procurado fazer, está focando, está colocando o cliente no centro, né? Então, a proteção do cliente é o que move, né, as ações da SUSEP. E a proteção direta dele, mas também a proteção indireta, né? Então, quando a gente vê essas, como muito bem explicado aí novamente, né, pelo professor Ricardo, né, essas empresas que operam à margem da lei, né, isso tem um primeiro efeito direto sobre os consumidores, que muitas vezes tem um serviço que não tem a qualidade mínima, né, que se esperaria, e também de forma indireta, isso prejudica a instituição seguro, né? Quando você é mal servido e você, como a boa parte dos consumidores, tem dificuldade de discriminar entre os produtos de seguros, né, e esses produtos de proteção veicular, para ele confunde, ele entende tudo como seguro, né, como não está muito clara essa separação. Quando ele é mal servido por essas empresas, ele acaba, de certa forma, entendendo que a instituição seguro não funciona, não o atende, né? Ele não consegue entender que é um problema de empresas que estão atuando à margem da lei, à margem da regulação, né? Sem os devidos cuidados que uma empresa que atua no sistema financeiro, em particular no sistema de seguros, precisa ter, né? Então, a SUSEP, ela vê com preocupação essa situação, ela tem agido, né, como até estava na apresentação do professor Ricardo, né, tem interposto aí ações civis públicas, né, um número bastante elevado, 356 ações civil públicas. Eu concordo com ele, quando você olha um número desse, né, alguma coisa não tá indo bem, né, e quando a gente olha, inclusive, que nós somos bem-sucedidos, né, na ampla maioria, totalidade dessas ações que são movidas, né, isso fica bem claro, né? Então, mas é uma forma de atuar que está mirando muito mais o sintoma do que a causa. E a gente fica correndo atrás do rabo, né? Como a gente fecha uma, abrem duas, né? A facilidade de abertura dessas novas empresas que não estão sob a regulação, né? Sobre a fiscalização, a supervisão, né? A regulação de nenhum órgão, torna muito difícil esse trabalho, né? Então, a SUSEP não se furta a fazer isso, é papel da SUSEP, né? Quando ela recebe denúncias ou identifica empresas que estejam atuando de forma irregular, como o caso dessas associações de proteção veicular, a SUSEP entra com a ação civil pública para exigir o fechamento dessas empresas. A SUSEP tenta orientar os consumidores, né? Então, para verificar antes de comprar qualquer produto, para verificar se aquilo ali é uma seguradora autorizada pela SUSEP. A SUSEP tem no seu site, né, a lista de seguradoras autorizadas a operar. Ela convida
os consumidores, todos os consumidores que a procuram, né? A SUSEP orienta no sentido de só entrar em contrato com empresas que são autorizadas, mas, novamente, né, como eu estava falando, o consumidor tem muita dificuldade de entender o que é seguro, de discriminar entre uma seguradora e uma associação de proteção veicular. Ele tem dificuldade de entender quais são os direitos, né, as obrigações dele nos diversos contratos. Então, é uma luta bastante difícil, porque a gente está atuando no sintoma. E qual é a causa, né, que está gerando esse sintoma? É uma demanda reprimida imensa, né? Existe a penetração do seguro alto no Brasil é muito pequena. Existe uma parcela significativa da frota de veículos no Brasil que não está coberta por nenhum tipo de seguro, e não por falta de interesse dos proprietários dos veículos, dos condutores, em se proteger, mas dificuldade de atender essa demanda com as regras, né, do setor, que eram muito engessadas, né? Era muita regra, muita regulação, muita legislação, né? Muitos pontos a serem observados pelas seguradoras, que acaba tornando pouco interessante o atendimento de certos setores, né? De certos nichos, ou certas características, certos veículos com certas características, né? Então, um dos objetivos da SUSEP, para tentar atacar a causa do problema e não mais atuar apenas nos sintomas, no remédio dos sintomas, é justamente a flexibilização das regras do seguro, para que as seguradoras regulares, as seguradoras autorizadas, as seguradoras que estão sob o escopo de atuação da SUSEP, elas possam ser competitivas em atingir essa população que procura as associações de proteção veicular. Então, essa flexibilização das regras, em particular na recente publicada circular 639, né, que traz uma gama ampla de possibilidades para o setor de seguro alto, em particular, né, vai ser bastante importante para que a gente foque na causa, dê mais flexibilidade, né, para que as seguradoras possam atingir essa população que hoje acaba recorrendo às associações de proteção veicular, né? E essa demanda reprimida é tão forte, né, dá para sentir como ela é forte, observando a repercussão que trouxe essa circular 639, né? Então, a gente está há várias semanas com a mídia repercutindo, inclusive em programas populares, programas que não são setoriais, né, veículos, né, como da própria Ana Maria Braga, né, passou lá um bom tempo falando sobre as flexibilizações das regras, o potencial que isso poderia trazer para produtos mais adequados ao que os clientes estão procurando, né? Ele tem uma flexibilidade em escolher as coberturas dele, tem uma flexibilidade em fazer um seguro por uma importância segurada um pouco inferior ao carro, para se tornar mais acessível, para que caiba no bolso, né? E mesmo assim ainda tem algum grau de cobertura. Então, a repercussão dessa flexibilização das normas reforça ainda mais essa tese, né, que a gente está trazendo aqui, de que essa demanda reprimida é o que acaba permitindo a existência dessas associações de proteção veicular, né? Você precisa atender essa demanda de alguma forma, e surgiram então essas associações para tentar cobrir esse vácuo, né, de proteção. Então, essa flexibilização das normas, né, ela tem como objetivo uma maior concorrência e permitir que as seguradoras, elas não estejam mais, o produto de automóvel não seja mais uma commodity, né, que todo mundo vende igual. Você vai poder ter produtos diferenciados, né, atingir nichos, atingir mercados específicos, né, e atingir de forma mais satisfatória o cliente, né, como eu estava falando desde o início, né, o cliente é o foco. A gente tem que dar o maior tipo de opções possíveis para o cliente, para que ele escolha aquela dali que mais se adequa à sua realidade, à sua capacidade de pagamento, né, aos seus objetivos. Então,
uma vez feito esse passo pela SUSEP, que eu acredito que tenha sido um passo importantíssimo, né, nesse setor, agora vem também o momento das seguradoras e os corretores exercerem um papel importante, que é o de, a partir da flexibilização, desenvolver produtos e atingir esses consumidores com produtos regulados, né, com produtos específicos e produtos que atendam essa demanda reprimida. E com isso a gente imagina que essas associações elas vão ter uma competição que vai acabar tornando desinteressante elas atuarem à margem da lei, à margem da regulamentação, né? Então, seguradoras e corretores, eu acho que agora aí a bola está muito com vocês, né? Eu acho que é bastante importante aí que comece a haver uma oferta, né, dos produtos, né, se aproveitando das flexibilizações trazidas pela nova regulamentação e pela contínua revisão, né, dos nossos marcos que a gente tem feito e atender essa demanda, né? E a SUSEP abre ainda outras portas, como o próprio projeto de inovação, o sandbox regulatório, né? A gente já está num segundo edital do projeto, com empresas trazendo mais tecnologia, inovações na parte de produtos, trazendo novos métodos de distribuição, novas formas de precificação, né, como tecnologia, né, utilizar telemetria, né, para tentar entender a forma do condutor dirigir e premiar aqueles condutores que têm uma direção mais defensiva, mais segura, mais preventiva. Tratar também, de alguma forma, a jornada, né, do consumidor mais simples, né, não ser em poucos minutos um consumidor conseguir contratar um seguro, né, o seguro intermitente, ele liga a cobertura, desliga a cobertura. Então o sandbox é uma porta de entrada também para novos players que podem também atingir alguns nichos dos mercados que são inatendidos e acabam se utilizando das associações de proteção veicular. Então, a SUSEP vem atuando então no sintoma, continua com as ações civis públicas, continua orientando o consumidor, é um papel importante da SUSEP, esse papel de orientação, e vem atuando também na causa, que é com uma flexibilização regulatória maior, dando liberdade para as empresas inovarem, competirem, trazendo oportunidade de empresas entrarem, né, no mercado formal de seguros com uma jornada diferenciada através do sandbox regulatório, e dessa forma cercando de todos os lados e deixando novamente o cliente mais bem protegido e com mais opções de escolhas de produtos mais adequados aos seus objetivos. Eu acho que foi excelente sua palestra. Eu achei muito boa essa abordagem sua de você falar dos efeitos e das causas, né? Que realmente você tem uma situação que certamente existe um vácuo, como você disse, que é preenchido por essas associações. Existe uma demanda reprimida. Dizem que só 30% da frota de automóveis estaria coberta por seguros. Então tem 70% aí a ser coberto. Mas nessa parte a gente tem que agradecer a SUSEP pela até parceria nessas ações judiciais. São mais de 300 ações, como colocou o Ricardo, muita coisa, né? E isso vai se expandindo. Eu acho que chega um momento que sai do controle, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí a melhor coisa é combater realmente as causas, que é exatamente você está combatendo de duas formas. Você está flexibilizando as normas, né? Os novos produtos seguros são mais flexíveis e também facilitando a entrada, né, de novos participantes, né, através, como você citou, sandbox, etc. Interessante o raciocínio, acho que é uma postura, vamos dizer assim, positiva. Bem, então passo a palavra agora ao nosso deputado
Lucas Virgílio, que tem sido um grande defensor do seguro na Câmara, no Congresso Nacional. E, enfim, passo a palavra ao nosso deputado. Muito obrigado, Tavares. Pergunto se estão me escutando bem, se o áudio está ok. Que bom. Gostaria de agradecer à CNSEG por convite e pela oportunidade de participação aqui na Conseguro. Espero que o próximo Conseguro possamos fazer de forma presencial, né? Espero muito que os próximos eventos já nos dê segurança para poder nos encontrarmos pessoalmente. Agradecer a participação aqui de todos e tentarei ser breve aqui nas minhas considerações, né? Mas não dá para ouvir o órgão regulador e não discordá-lo, né? Eu acredito que, infelizmente, hoje o órgão regulador não tem esse foco que foi colocado no consumidor. Se tivesse o foco focado no consumidor, estaria fortalecendo cada vez mais a atuação e a participação do corretor de seguros no mercado de seguros, porque é quem defende o consumidor, é quem se preocupa com as necessidades do segurado e quem faz essa intermediação entre as coberturas ofertadas pelas seguradoras e as coberturas que o segurado necessita, né? Prova disso está na resolução 382, prova disso está na MP 905, enfim, se eu for falar aqui a discrepância do discurso da autarquia para as suas ações, serão muitas, né? O discurso de falar que o corretor de seguro é o alicerce não condiz com a prática que a SUSEP vem tendo ao longo dos anos. E principalmente a falta de diálogo com todo o setor, a falta de diálogo principalmente com os corretores de seguros, a falta de diálogo com as seguradoras. E nós temos várias medidas que foi faladas aqui que simplesmente não houve a participação do mercado nessas medidas. Mas voltando aqui ao tema sobre proteção veicular. A proteção veicular realmente nasce pela falta de produtos, essa é bem uma verdade, e é um tema que todos nós do setor de seguros, há muitos anos, nós vemos levando ao órgão regulador a necessidade de novos seguros. Se partiu pelo risco excluído, aquele risco que a seguradora não tinha como absorver, foi então feito essa forma para se tentar dar alguma proteção àquele risco excluído. E todos nós aqui falamos de consumidor, né? Proteção ao consumidor. Então, se configura assim essa relação de consumo. Infelizmente, as associações elas se utilizam do livre associativismo para legitimar a sua ação. Porém, o livre associativismo não permite você entrar em um mercado que é regulado sem seguir as normas e para que nós possamos dar esse arcabouço jurídico a toda essa situação que nós nos encontramos, tem tramitando na Câmara dos Deputados o PLP 518 de 2018, de minha autoria, que já foi debatido numa comissão especial e que ali nós tentamos, né, estabelecer regramentos, colocamos a participação da SUSEP, né, colocamos esse mercado sob o guarda-chuva, sob a ótica da SUSEP, muito por causa de todos esses argumentos que foram falados, né? Porém, nós tivemos já algumas tentativas legislativas de se passar aqui algum tipo de regulamentação muito falha. E eu dou exemplo disso na MP 881, que foi a MP da liberdade econômica, aonde se tentou colocar ali um texto para regulamentar de uma maneira totalmente equivocada
e o Ministério da Economia nesta MP, né, não houve essa participação. Se não fosse a participação efetiva do parlamento, esta medida teria sido aprovada com esse dispositivo, todo mundo sabe, que inclusive não passaria pela SUSEP, né? Muito importante dizer, né? Mais para frente, ainda, na MP 1040, que é a MP da liberdade do ambiente de negócio, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, também se colocou aí uma tentativa desse tipo de regulamentação também sem nenhum tipo de regramento. Então, eu acredito que passa sim por uma aprovação de uma regulamentação para nós podermos colocar as regras do jogo, colocar proteção àquele que consome. Devemos pensar também em termos de qualificação dessas pessoas que vão estar ofertando esse tipo de proteção, né? Tem que também se pensar vai haver uma comercialização? Como bem dito aqui, né, os seguros mútuos, as mútuas, elas servem, né, que é um dos princípios do seguro, mas não cabe ali a qualquer tipo de comercialização. Então são vários pontos que a Câmara dos Deputados já debateu. Eu acredito que nós estamos maduros suficientes aqui na Câmara para poder dar algum arcabouço jurídico, uma legalidade para essas associações, porque é o que está faltando. Hoje, nós vemos uma confusão muito grande por parte do consumidor. Muitos consumidores chamam até algumas associações de seguradora, achando que ele estava ali adquirindo um seguro. Prova é que eles não utilizam o mutualismo, eles, né, se utilizam do livre associativismo para poder comercializar, vender um produto. Então isso precisa ser muito bem esclarecido para a sociedade, porque no seguro nós transferimos o risco para a seguradora. O consumidor ele paga o prêmio para poder transferir esse risco para a seguradora. Nessa outra modalidade, você paga o prêmio e você acaba que continua com o risco seu e dos demais, né? Você, além de pagar o prêmio, você mantém o seu risco e ainda absorve o risco dos outros. Então, é esse tipo de explicação que nós temos que dar, né? A partir do momento que a pessoa se associa ou entra em algum tipo de cooperativismo, você perde esse direito de defesa do consumidor. Então, hoje, legalmente, esses consumidores estão desamparados. Então, muitas dessas ações civis públicas, né, muitas delas, a maioria, foram colocadas, né, na gestão anterior da SUSEP. Eu venho acompanhando há muitos e muitos anos, desde quando assumi o mandato na Câmara dos Deputados em 2015, tanto essas ações civis públicas, quanto todo o trabalho aqui legislativo e o trabalho no judiciário. E, infelizmente, hoje, nós estamos maduros para debater o tema na Câmara dos Deputados, e o que mais nos gera insegurança para levar o tema à frente é justamente a atuação do órgão regulador, que por diversas vezes já demonstrou que qualquer tipo de assunto que se leva ao órgão é muito temerária a forma como o SUSEP está atuando. Então, nesse sentido, se todos os outros assuntos de problemas, de demandas do mercado de seguros que foram levadas ao órgão regulador, ele tomou todas as suas atitudes, sem diálogo, sem conversa, sem ouvir o mercado, nós temos muito receio, sim, até pelas medidas e até eu acredito pela falta de sintonia entre a SUSEP, a SPE e o Ministério da Economia, de nós pautarmos qualquer tipo de solução aqui dentro da Câmara dos Deputados, porque nós temos uma imprevisibilidade muito grande do que virá do órgão regulador para
o setor de seguros. Tanto é que nós vemos que as consultas públicas feitas pela SUSEP são meramente protocolares, não há nenhum tipo de diálogo, né? É simplesmente para cumprir tabela ali e não sequer ouvem quem está no mercado, né, há muitos anos, quem faz desse mercado um mercado próspero, quem faz desse mercado um mercado pujante que cresce significativamente, e que eu não tenho dúvida que se tivesse mais esse diálogo nós avançaríamos muito em diversos pontos, e principalmente o ponto da proteção veicular, porque nós precisamos falar desse assunto, nós precisamos avançar nesse assunto desde que haja, né, uma segurança por parte do órgão regulador, que eu acredito que infelizmente hoje nós não temos. Isso precisa ser dito, isso precisa ficar claro, né? E nós temos provas incontestes dessa falta de diálogo, tanto no sandbox regulatório, tanto no Open Insurance, né? E lembrando que todas as grandes inovações feitas no mercado de seguro sempre partiu dos corretores de seguros, dos seguradores. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo e sempre estivemos dispostos a inovar. O mercado de seguro é um mercado, sim, inovador. As seguradoras sempre se propõem a atender às demandas do consumidor, e eu espero que em breve nós possamos voltar a ter esse diálogo que é importantíssimo. Para aí sim nós podemos avançar aqui no Congresso Nacional qualquer tipo de solução jurídica, legislativa para esse problema que, infelizmente, hoje, ao ponto que se chegou, é praticamente inviável você não reconhecer, né, a proteção veicular, mas sim colocar cada um no seu quadrado, estabelecer regras, limites, né, responsabilidades e, acima de tudo, proteção ao consumidor. É isso que nós queremos. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Ele tem sido um guerreiro nesse tema, nós reconhecemos aí a sua batalha e acho que estamos formando aí junto com você nesse diálogo com o Congresso. Acho que avançamos muito. Você conseguiu levar o projeto, o PL inicial 3139, para aprovação da comissão especial, né? Está na bica de ser levado para o plenário da Câmara, e nós todos estamos torcendo por uma decisão, uma solução legislativa justa, né, para o caso, que eu acho que vai, não digo solucionar, mas pelo menos vamos caminhar para uma solução positiva, né? Então, muito obrigado aí pelas suas palavras. Vou passar agora, seguindo aqui a nossa ordem, para a doutora Lilian. Por favor, nós temos 5 minutos aí. Primeiramente, boa tarde a todos. agradeço a gentileza do convite, saúdo também meus colegas painelistas, ao nosso moderador, também aos próximos debatedores que vêm em seguida. Eu vou tentar fazer uma exposição breve, sob o ponto de vista nosso, aqui da Secretaria Nacional do Consumidor, em especial aqui também do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Bom, dentro dessa temática que foi colocada, e aqui tentando não me repetir ao que já foi exposto pelos demais colegas, o ponto principal e que cinge a nossa preocupação aqui na Senacom é que o direito à informação é um direito básico do consumidor, e ele visa assegurar, ao mesmo tempo, tanto uma escolha consciente, permitindo que as expectativas em relação a determinado produto ou determinado serviço sejam, de fato, atingidas, mas o consumidor, dessa forma, ele manifeste o que vem sendo denominado de consentimento informado, ou o que a gente chama aqui de uma vontade qualificada. O que eu quero dizer com isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele entende o conceito de consumidor a partir de uma interpretação complexa, uma interpretação plural e uma interpretação dinâmica. Eu não vou fazer aqui reminiscências legais, enfim, vou só fazer
uma exposição rápida, o que a gente precisa ter em mente é que no código está disposto que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como um destinatário final, bem como também está previsto na legislação a equiparação desse consumidor a uma coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que estejam intervindo em relações de consumo. Bom, para que seja promovida a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, e o ponto onde isso toca a nossa temática aqui, eu vou desenvolvê-lo logo em seguida, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece no seu, só me engano, artigo 4º, que os consumidores eles devem ter as necessidades atendidas com respeito à dignidade, saúde, segurança, proteção de interesses econômicos, melhoria da qualidade de vida, transparência e também a própria harmonia das relações de consumo. Seguido disso, no artigo 6º está previsto o direito básico dele, como a obtenção de informação adequada sobre os diferentes tipos de produto, diferentes tipos de serviço, como, por exemplo, a especificação correta de uma quantidade, de características, de composição, de qualidade, tributos, incidentes, preços, e, nesse caso também, pertinente ao que nós estamos discutindo agora, a inclusão de eventuais riscos que os produtos ou serviços possam causar. Outro ponto que também é muito bem colocado e discutido no código é de que os consumidores eles são equiparáveis de uma forma ampla a todas as vítimas de dano causados por fato do produto, fato do serviço. Mas também um pouquinho à frente no código, salvo engano, artigo 29, nós temos também estabelecido que são equiparados ao consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais. O que eu estou querendo colocar, fazendo essa pequena digressão para vocês, também tentando não me repetir o que já foi colocado pelo Dr. Morishita e pelos demais colegas. De mais a mais, o Código de Defesa do Consumidor, ele identifica todos os consumidores sob um critério amplo, no qual, mesmo quem não é parte de uma relação contratual, mas pode vir a ser, deve ser considerado consumidor para fins de proteção. Então, sob esse aspecto, a escolha do consumidor, ela só pode ser considerada livre na medida em que ela está adequadamente vinculada a uma informação correta, a uma informação acessível e a uma informação satisfatória sobre produtos ou sobre serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Nesse ponto, o que precisa ser colocado, que o direito à informação ele está automaticamente e diretamente ligado e relacionado com o que a gente chama de liberdade de escolha, né? Um princípio que é estritamente defendido e entabulado na nossa Constituição. Bom, ao receber a informação sobre o produto ou sobre o serviço, o consumidor ele decide se ele quer consumir ou não. E nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor ele tem condições de agir com consciência. Entretanto, se a informação for parcial, ambígua, falsa, o direito de consumo ele resta violado. Até aqui, se a gente for parar para pensar, talvez eu tenha ido um pouco dentro das obviedades, mas eu vou ficar aqui com a nossa máxima dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, de que às vezes as obviedades precisam ser ditas. O mote principal dessas associações de proteção veicular é atrair o consumidor por meio de valores mensalidades baixíssimas, intermediadas por operações massificadas, sem um detalhamento estrutural, sem um detalhamento formal, e por meio de aceitações de riscos que, em alguns casos, não são aceitos de forma equivalente pelas seguradoras ou são precificados de maneira diferenciada. E é justamente nesse ponto que eu venho, não necessariamente informadas, que é o ponto principal que preocupa aqui a Secretaria Nacional do Consumidor. Até o momento nós fizemos alguns estudos sobre o assunto, não necessariamente ainda estudos que viabilizassem, por exemplo, a emissão de uma nota técnica que passasse a ser orientativa do Sistema Nacional
de proteção e defesa do consumidor, que compreendem, por exemplo, os mais de 900 PROCONs, também Ministério Público do Consumidor, defensorias públicas dos consumidores, mas sim é a nossa preocupação principal. E aí nós trazemos também um entendimento que vem também do que já foi exposto pelo Dr. Murishita, do STJ, de que mais do que uma obrigação decorrente de lei, o dever de informar ele é uma necessidade social. E esse é o nosso mote aqui. Então, independente da questão regulatória, que, enfim, que eu acho que os senhores debatem, inclusive, com muito mais propriedade do que nós aqui da Secretaria, que temos essa competência específica delimitada em lei, o nosso ponto principal sempre vai cingir a informação, que para efeito de consumo, rebate e chega no consumidor com essa dificuldade que foi relatada aqui também, por exemplo, pelo deputado, em não saber a diferença entre um seguro e uma proteção veicular. Então, o direito à informação é e sempre será o nosso mote principal e a defesa principal da Senacom. É o quanto eu tinha a notar, meus caros. Muitíssimo obrigado. Tá ok. Muito obrigado, doutora. Excelente apresentação. Eu destacaria essa relevância do dever de informar. Acho que é realmente fundamental para a escolha consciente do consumidor. Eu trabalhei um período na Comissão de Valores Imobiliários e lá realmente essa transparência se chamava disclosure, né, que vem do direito americano, e que se dizia lá que você podia até vender ovos podres, desde que ficasse claro que os ovos eram podres. O problema é que lá vamos chamar, o grau de inteligência do consumidor de mercados de capitais é muito mais elevado, né, do que aqueles que consomem os nossos produtos. Então, realmente, por exemplo, a cláusula que o Ricardo Murishita apresentou recentemente, dizendo que a indenização poderá ser parcelada ou até mesmo não receber nada no final, está lá escrito, mas, será que alguém lê aquilo? 2, as pessoas consomem isto de qualquer maneira em razão desse pseudo preço muito mais baixo. Então, o dever de informar ele deve ser complementado nesses casos, não por cláusulas contratuais que as pessoas não leem, mas por alguma campanha de informação muito mais transparente, muito mais acessível ao consumidor médio do seguro de automóvel. Acho até que falei demais, mas vamos passar a bola aqui para o nosso Walter, que é o nosso colega do mercado de seguros, é presidente da Comissão de Automóvel. Walter, a bola está com você. A máxima do remoto, né? Está no mudo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós passamos por vários temas aqui, são temas importantes, com bastante relevância, e eu fiz algumas anotações. Então, na realidade, nós estamos falando de regulamentação, nós estamos falando de informação, e estamos falando também de ofertas. Eu acho que nós já conseguimos fechar esses temas todos. Bem falado pelo Paulo Miller, a SUSEP fez uma flexibilização das normas do seguro de automóvel, o que vai possibilitar o mercado segurador a criar produtos e serviços adequados ao perfil de cada um dos consumidores. Nós conseguimos agora deixar o cliente no centro das coisas, no centro da nossa atenção. Não adianta criarmos produtos em que não interessa ao cliente ou não atende os interesses do cliente. Isso é super importante e isso nós temos certeza que o mercado rapidamente vai criar produtos e serviços com combinações que atendam aos mais diversos anseios do cliente. É bem importante dizer também que a informação, a distribuição desses produtos e serviços, ela deve vir acompanhada
de uma pessoa, um profissional que consiga explicar para o cliente as diferenças. Eu acho que hoje nós estamos num grande problema relativo às associações, porque nós não temos um profissional, além da falta de regulamentação, é claro, um profissional que possa explicar ao cliente o que ele está, ao consumidor, o que ele está comprando. Que possa dizer para ele que quando você compra uma pólice de seguro, você sabe o quanto você vai pagar no primeiro momento, você sabe exatamente em quanto tempo você vai receber uma indenização ou ser ressarcido de um prejuízo, e você vai saber também o quanto vai te custar como participação obrigatória ou franquia em cada um dos eventos que você venha a ter ao longo do período de vigência. Isso não acontece do lado das associações. Como disse o professor Murichita, é uma participação dinâmica, que ela pode crescer na medida que você tenha vários eventos, ela pode ser uma indenização parcelada, ela não tem prazo para ser liquidada, e tem lá uma observação na cláusula, por decisão da diretoria administrativa da associação. Então, estes pontos eu acho que são fundamentais. Nós temos a possibilidade de criar produtos novos, nós temos a possibilidade de colocar um profissional conhecedor da necessidade do cliente e quais os produtos que ele pode ter disponível no mercado que atenda ao seu cliente, e a base de informação simples, clara e objetiva. E um ponto super importante é a falsa percepção de custo mais acessível. Quando você compra uma cobertura de seguro, você sabe quanto vai pagar por aquela cobertura no período de 12 meses. Já no caso das associações, você tem uma parcela mensal que pode ser agregada ao rateio dos eventos socorridos no período. E isso sabe-se lá quanto pode custar no final do dia. Basicamente, o que eu tenho para falar não temos problema com concorrência, o mercado de seguro gosta de concorrência, não se preocupa, tem vindo a Sandbox, como disse o Paulo Miller, para agregar, nós não nos preocupamos com isso, inovar é importante, e isso nos faz perceber que, se for para competir na mesma arena, sobre as mesmas regras, nós aceitamos o desafio. Tavares. Eu destaco aí realmente até um repto aí que você faz. Nós queremos concorrer, aceitamos concorrer, mas com o mínimo de justiça, né? Justiça e sem assimetrias regulatórias injustificáveis, né? Então, realmente, eu acho que é um ponto fundamental. Bom, dito isso, passo a palavra para a doutora Daniele, por favor, 5 minutos. Bom, boa tarde a todos. Eu primeiro quero cumprimentar todos os colegas aqui no painel, a todos que estão nos assistindo, dizer que, primeiro, é uma responsabilidade imensa. Eu acho que houve um complemento de tudo que precisava ser dito. Então, eu quero que a minha fala ela seja literalmente a fala da representação de alguém que está na ponta, no órgão de proteção do consumidor, no caso aqui, quanto PROCON Pernambuco, mas me sinto muito à vontade para falar, representando os PROCONs, representando o consumidor que chega nesses órgãos e que tem a dificuldade, e essa dificuldade ela só bate a porta desse consumidor quando ele precisa utilizar o serviço que anteriormente ele contratou. Eu fiz algumas anotações aqui, interessante quando o professor Murichita trouxe alguns dados e ele colocou muito bem a situação do grande problema, a contratação e o cancelamento desse serviço, a seleção a esse perfil, a operacionalização disso, a franquia, a falta de pagamento. Então, quando ele colocou também sobre o risco, o que vê e o que é. Então, quando o professor fez um resumo, quando a Lilian colocou
falando da importância da informação, quando o deputado colocou a necessidade de regulamentação, de um diálogo aberto, e principalmente a preocupação aqueles que são mais atingidos, que é o público consumidor, é aquele público vulnerável, que, como foi colocado um dado aqui, 30% da população tem o seguro de veículo, então a gente sabe que, e agora principalmente, em um ano tão complicado, onde numa situação financeira, econômica tão difícil, mas contrapartida um bem muito valioso para a maioria dos consumidores que adquire, em grande parte, com muita dificuldade, com parcelamento, e que muitas vezes vem adquirir esse produto literalmente sem saber o que está adquirindo. Então, a gente tem uma situação que não é falar em deixar de existir a proteção veicular, mas é na regulamentação disso. Não é falar unicamente da falta da informação, porque a gente tem um outro problema. Às vezes a informação ela até chega para o consumidor, mas ela chega de forma errada. E ainda existe um peso muito grande na hora de contratação, não apenas dos serviços de seguro, mas dos serviços como um todo, e agora mais do que nunca, que chama-se preço. Quando o consumidor ele vai ao mercado e ele procura um seguro para o seu veículo, e que muitas vezes ele acaba contratando até o serviço de proteção veicular, imaginando estar contratando ali um seguro, a informação às vezes chega para ele, mas chega como seguro. Ela chega de forma distorcida, ela chega de forma errada. E o mercado, muitas vezes, por uma questão cultural também, de dificuldade de se entender o que tem no contrato, em sua maioria das vezes, da falta de clareza nesse contrato, de termos que estão ali naquele contrato, literalmente, que às vezes parece óbvio para o mercado, mas que boa parte para a população ainda não é. Então, essa falta de informação acaba com que o consumidor contrate um serviço achando que está contratando outro. Eu acho que a circular 639, eu não tenho dúvida que ela veio para trazer uma flexibilização para o mercado, ela veio para dar a possibilidade, inclusive, através de um preço, quando a gente fala um preço mais baixo, é uma personalização ali de um serviço de seguro que caiba dentro do bolso do consumidor, mas também que esteja dentro da sua necessidade. Eu acho que daí entra também a importância, eu acho que o deputado fez uma colocação sobre a questão dos corretores. Recentemente, aqui em Pernambuco, tivemos um debate na CBN falando sobre isso, com o Ronaldo Dalcin, da Sincor, com o Carlos Vale, que é do representante dos corretores de seguro, da importância do quanto essa informação, e agora mais do que nunca, onde a gente tem a possibilidade de ter um serviço de seguro aí mais barato, por ser um serviço personalizado, e que por saber que um dos pontos que mais pesa na hora da contratação para o consumidor, e está aí um dado que não é isso, é o preço. Que faz a diferença na hora de se contratar, inclusive de poder esse consumidor optar em ter ou não um seguro para o seu carro. A informação, ela precisa vir sim. A informação, ela precisa vir, mas ela também precisa vir de forma clara. Esse consumidor, ele precisa saber o que é que ele está contratando. E, principalmente, a importância de saber no ato da contratação é saber quando ele vai precisar desse serviço, quais são os direitos que ele tem, como é que ele recorre, o que parece até, eu digo assim, corriqueiro a gente falar, mas muitas vezes o consumidor às vezes não entende nem o que é uma franquia. Então, quando a gente fala de informação e a gente vê uma necessidade e a gente está numa discussão aí de proteção veicular, seguro automotivo, e é claro que para o consumidor, ele, em sua maioria, ele não consegue diferenciar isso, e no ato da venda, em algumas situações, e vamos falar agora da questão da proteção veicular, que nem todas as vezes é tão barato assim. Eu acho que até a doutora Lilian colocou
um valor muito abaixo, às vezes sim, às vezes nem tanto, mas a pouca diferença que faz na hora que o consumidor, via de regra, o primeiro ponto, o ponto de partida que ele faz para essa contratação é uma cotação de preço. Muitas vezes até antes dele verificar a cobertura daquele serviço, em caso que ele precise, como é que ele está amparado, o primeiro ponto de partida dele é cotar qual o seguro mais barato para que ele possa contratar. E muitas vezes, para que ele venha ali a entender, a se informar dos direitos e principalmente de quando ele precisa daquele seguro, qual o direito que ele tem, muitas vezes isso só faz após a contratação ou quando esse consumidor ele precisa utilizar desse seguro. Então, tem aqui, ó, a irregularidade de comercialização, ela é uma confusão. Né? É uma confusão que não está clara ao consumidor. O que é um seguro? O que é uma proteção veicular? E aí eu quero abrir só um parênteses aqui, que a Circular 639, eu não tenho dúvida, eu vou repetir o que eu já coloquei aqui, que ela vem trazer para o mercado a possibilidade daquele consumidor que talvez não pudesse fazer a contratação de um seguro automotivo, mas com essa possibilidade de personalizar e dentro de uma análise de custo-benefício, quando a gente fala custo-benefício o que eu posso pagar e atende ao que eu preciso, porque isso também precisa ser analisado, claro, para esse consumidor. Porque muitas vezes ele pode estar pagando mais barato, mas na hora que ele precisa não atende a necessidade. E tudo gira em torno da informação, mas a informação ela precisa estar muito clara. Ela precisa chegar de forma clara para esse consumidor, ela precisa chegar de forma precisa e ela não pode ser enganosa, porque a gente tem um outro ponto, infelizmente ainda, que a informação até chega, mas ela obviamente chega de forma a induzir esse consumidor imaginar estar contratando um serviço e ser outro. Então, eu acho que até meu tempo expirou aqui. Eu quis fazer um resumo, eu acho que tudo foi cada um dentro do painel e colocou muito bem. E a minha fala, literalmente, foi quanto um órgão de defesa do consumidor que está na ponta e que recebe esse consumidor, em sua maioria, não no ato da ação, mas na hora em que ele precisa e se depara com situações em que não está acobertado. Obrigado, Daniele. Eu acho que essa questão da boa informação, você que está aí no front, você sente bem essa dificuldade das pessoas compreenderem essas diferenças, né? E realmente acho que, mais uma vez, a gente não pode se cansar de informar e fazer o consumidor entender essas diferenças, né? Então, agradeço. Nós estamos bem adiantados aí no nosso horário, a gente terminaria às 6, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu teria agora também falar alguma coisa, eu acho que o que eu tinha a dizer já foi dito com muita ênfase, muita clareza e brilhantismo pelos colegas. Então, eu só vou rapidamente fazer uma brevíssima alocução aqui, depois a gente faz 2 minutos para cada um se despedir, tá bom assim? Então, eu vou rapidamente dizer o seguinte. Primeiro, a questão da transferência do risco, acho que foi o deputado que mencionou, ela é complexa, mas ela está na raiz do problema, tá certo? Você, ao comprar um seguro, você está realmente passando o risco, passando o problema para a seguradora. Você paga a sua parte, que é o prêmio do seguro, e você, todos os direitos que o contrato lhe assegura, você pode usufruir. Neste outro caso, você continua amarrado numa relação que não se sabe como termina, né? Sabe como começa, não sabe como termina. É complicado, e eu acho que esse é também uma das questões que é difícil de explicar. E, mais uma vez, a cláusula contratual ela é opaca. Eu tenho um dos advogados mais conhecidos no mercado, vou até citar o nome, Ernesto Zironi, que ele diz o seguinte: ninguém lê o contrato, nem eu, diz ele, com humor. Mas eu acho que não é a questão realmente, a melhoria dos termos contratuais, a gente faz um esforço na CNSEG, Mercado Segurador, tem uma comissão específica para melhorar a inteligibilidade dos contratos, mas eu acho que não é suficiente, acho que tem que haver campanhas de esclarecimento, sim, para demonstrar, e com leveza, não precisa ser algo
truculento, não é nada disso. Qual é a atitude que qual é a posição da CNSEG, se é que eu posso dizer em nome dela? A CNSEG ela não defende a exclusão, nem a expulsão, nem a prisão, nada disso de quem atua nesse mercado, embora seja um mercado marginal. O que nós queremos, e eu acho que o Walter colocou isso, é a regulamentação dessa atividade. Um exemplo que eu acho que serve para nós é o exemplo do setor de saúde. Lá também existiam centenas, eu acho que eram mais de 1.000 operadoras de plano de saúde, estavam completamente desreguladas, né, livres para fazer o que quisesse, certo? E, aos poucos, através de uma lei do Congresso Nacional, etc., elas foram paulatinamente ingressando no mercado regulado, no início com algumas regras que levam em conta o que a gente chama de proporcionalidade, quer dizer, o tamanho, o porte, o local, etc. E, com isso, hoje você, bem ou mal, você tem um mercado regulado e que essas são centenas de operadoras estão dentro. Nesse sentido, vai o projeto de lei, que eu estou me referindo aqui, que hoje é um projeto de lei complementar, que ele, na verdade, ele atende a essas colocações, né? Então, independentemente do bom combate que se possa travar nos tribunais, e a CNSEG não se omite nisso, ela ingressa como amicus curiae, juntamente com a SUSEP, nesse tribunal, mas eu acho que essa é uma guerra que não tem vencedor. Eu acho que a gente deve partir para a regulamentação. E a regulamentação deste PLP 519, do nosso deputado, da autoria do nosso deputado, ele, em poucas palavras, ele, primeiro, autoriza as entidades de autogestão, essas que nós estamos falando, a operar no mercado de seguros, mas elas submetem normas do Conselho Nacional de Seguros e a fiscalização da SUSEP. Depois, elas se subordinam também à legislação de defesa e proteção e defesa do consumidor. E ainda, tem essas regras, há uma previsão de que o Conselho Nacional de Seguros Privados e a própria SUSEP vão levar em conta esses aspectos ao regulamentar a solvência, etc. e tal, vão levar em consideração o porte, onde atuam, a natureza, etc. Então, eu acho que é por aí que a gente deveria investir. E eu aproveito, então, para passar para o deputado, que é o autor desta lei, até foi objeto de uma pergunta, o que o Congresso, o que a lei o que pode ser feito. Eu perguntaria ao nosso deputado quais são as efetivas chances dessa lei passar num período de tempo não muito longo. Obrigado, Tavares. Já que você fez questão aqui de citar o Ernesto Tzurinic, tem um outro ponto legislativo muito importante que teve a sua participação e a dele, que é o PL 3555 de 2004, que aprovamos aqui na Câmara, está no Senado Federal, que seria uma lei geral do contrato de seguros, né? Então é muito importante também avançarmos lá no Senado nesse ponto também, que vai modernizar bastante o contrato de seguros. Em relação ao projeto de lei complementar, nós debatemos exaustivamente na Câmara dos Deputados em 2018, nós ouvimos e teve uma participação significativa da Senacom. A Senacom contribuiu muito, então quero aqui agradecer a Senacom neste processo. SUSEP foi ouvida, as seguradoras foram ouvidas e as entidades também que representam essas associações de proteção veicular também foram ouvidas, e houve esse projeto, esse relatório do deputado Vinícius Carvalho, lembrando que o presidente da comissão especial era o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, né? É bom lembrar isso, né? E tanto o deputado Vinícius Carvalho também tem uma atuação muito grande aqui na Câmara em questões ligadas ao direito do consumidor. Então, nós acreditamos que este projeto de lei complementar ele está maduro para poder ser votado. Nós não conseguimos
uma pauta legislativa para aprovar na legislatura passada, mas nós acreditamos que se houver por parte de todos que fizeram parte daquele debate, essa disposição de se votar este projeto, de se votar esse texto, que foi debatido, eu repito, de forma exaustiva, está pronto, né? Eu sou autor do projeto, mas o relator é o deputado Vinícius Carvalho, e foi um projeto aprovado de forma simbólica na comissão especial, por unanimidade de todos os parlamentares que estavam ali presentes. Apresentar suas despedidas, porque já estamos encerrando. Eu vou passar a palavra para todos fazerem o mesmo. A Câmara dos Deputados, ela não se furta a participar de nenhum debate, ao contrário, nós queremos sim debater, dialogar, porque a política é o resultado do dissenso. Então, eu acredito sim no diálogo. Queremos estabelecer diálogo sobre todos os temas, com qualquer player do setor de seguros, principalmente com o órgão regulador. Queremos levar todas as demandas do setor, dos corretores, das seguradoras, dos consumidores, para que nós possamos fazer com que o mercado continue crescendo, continue gerando reservas, riquezas para o nosso país, gerando empregos, e podem ter certeza disso, que estarei aqui sempre de prontidão na Câmara dos Deputados para defender o consumidor, defender o corretor de seguros, defender o mercado de seguros, e não furtamos aqui a nenhum embate. Então, estamos prontos aqui para que nós possamos aí avançar, sempre friso, com diálogo. Precisamos de dialogar mais. Muito obrigado, deputado. O doutor Ricardo Morishita foi um dos mais citados, mercê da brilhante apresentação. Então, por favor, temos aí 2 minutos para encerrar aqui. Obrigado, doutor Tavares. O que eu queria colocar aqui, de uma forma muito simples, muito singela, né, é que agora que o Código fez 31 anos, o Código de Defesa do Consumidor fez 31 anos, né, tem um aspecto dele que dialoga muito com o que a gente está fazendo aqui hoje, nesse debate de hoje, nesse painel de hoje, né? Quando a gente imagina, né, que o Código estabeleceu todo aquele conjunto de direitos, a gente tem alguma coisa por trás dele, né, que diz que é uma capacidade, né, de acreditar que a sociedade brasileira pode fazer melhor, né? Então, quando a gente tem uma reclamação de um consumidor, por exemplo, né, não é que ele está insatisfeito apenas com a empresa, mas é que ele acredita também que a empresa pode fazer melhor, né? Que a atividade pode ser melhor. E acho que quando a gente olha para uma atividade que está fora desse contexto normativo, desse contexto legal, né, cria muita preocupação em todos nós, né? É fundamental que a gente jogue sempre pelas regras do jogo, né? Porque esse é o jogo da democracia, esse é o jogo da cidadania, essa é a maneira como os países se tornam mais civilizados, crescem e se desenvolvem, né? Então, eu acho que aqui nesse ponto, né, eu gostei de ouvir o deputado falando, porque fora da normatização, fora da regulação, fora desse jogo, eu não consigo imaginar que o país possa crescer, que o país possa se desenvolver, que os consumidores possam ser protegidos. Então, eu faço muito votos, né, que essa crença que o Código faz, né, nas nossas lideranças, nos setores, nos poderes, ele possa, de fato, ser concretizado. Eu acho que esse painel não é contra nada, ele é a favor. Ele é a favor do consumidor, ele é a favor do negócio, ele é a favor da segurança, ele é a favor do crescimento, porque mais do que nunca o país vai precisar de todos nós, né? A Daniele falou bem, eu acho que a gente está vivendo um contexto que é um desafio, né? E esse desafio ele vai ser enfrentado e ele vai ser superado não só pela nossa capacidade, mas pela nossa capacidade de acreditar que isso é possível, que a gente pode mais, não menos. A gente pode fazer melhor.
sempre mais e nunca menos. Então, com isso, eu quero agradecer mais uma vez esse convite. Para mim foi uma honra poder compartilhar com toda esses painelistas, esses palestrantes. Foi extraordinário ouvir a todos e aprender um pouco. E também quero deixar o meu agradecimento, Dr. Tavares, à CNSEG, especialmente ao Márcio e especialmente a Solange, que tem tanto trabalhado e facilitado e potencializado esse diálogo, não só com o consumidor, mas com, eu diria, com a própria cidadania, com a própria democracia. Então, mais uma vez, estou muito honrado e muito agradecido de participar aqui desse painel e desse evento. Obrigado. Muito obrigado em nome da CNSEG. Eu acho que o Dr. Paulo Miller, se pudesse também apresentar suas considerações finais. Bom, agradeço então o convite para participar do painel. Eu reforço aí as palavras do professor Ricardo, né? Foi um prazer discutir esse tema aí com um conjunto de panelistas assim, tão qualificado. Foi um prazer muito grande estar aqui. Fiquei bastante feliz de ouvir algumas coisas, né? Como a fala do Walter, né? da FENSEG, sobre a visão da competição como uma coisa positiva, né, no mercado. Eu acho que essa visão é uma visão muito importante, uma visão muito que impulsiona o mercado a crescer, né? Tira a gente da zona do conforto, faz crescer. E isso se reflete nos números que a gente tem observado de crescimento do mercado, de evolução, de começar a explorar todo o potencial que o setor de seguros tem, né, no Brasil, potencial ainda inexplorado, né, boa parte inexplorado. Então, foi um prazer muito grande poder estar aqui conversando com todos. Eu vou também, Tavares, pensar uma frase que você falou que eu achei também bastante interessante, né, da questão da transparência, né? Não basta a informação estar disponível, né? Você tem que explicar, você tem que traduzir, você tem que fazer com que a pessoa assimile aquela informação, né? Que ela entenda aquela informação que está disponível, né? Eu acho que talvez esse seja o mote, né? Junto com a flexibilização das normas, né? Vem também uma responsabilidade maior para o supervisor, né? Para acompanhar tudo o que está acontecendo, e a transparência talvez seja aí a chave, né? Para que a gente tenha aí um setor vibrante, um setor funcional, né? Próspero, né? E que todos ganhem, né? De todos os lados, seja um ganha-ganha para todos, né? Agradeço novamente aí a participação. Eu acho que a gente podia ouvir a doutora Lília, se ainda estiver presente. Tá, desculpe, Lília. Suas palavras finais aí, obrigado. Mais uma vez, também eu agradeço a todos a possibilidade de participar dessa discussão. Ela é extremamente profícua. Ela aborda um ponto que, como eu ressaltei aqui anteriormente, é muito caro, a proteção e o direito de defesa do consumidor. Como eu disse aqui também, a importância do direito à informação, por ser colocado como um dos direitos básicos e primordiais do consumidor, ele precisa ser aplicado na medida em que o mercado, nesse ponto, ele não tá explicitamente regulado, dificulta essa defesa, dificulta a aplicação do código. Então, por isso eu insisto nessa temática, mas também me somo ao que mais uma vez eu vou ficar repetitiva aqui, ao que foi dito pelo Dr. Morishita. Isso é praticamente uma defesa social também do direito da informação. Então, mais uma vez agradeço. Da parte da Senacom, nos colocamos à inteira disposição. Espero revê-los. Muito obrigado. Nós também esperamos. Por favor, agora eu queria ouvir o nosso Walter, né? Suas últimas palavras de hoje, né? Obrigado pelo convite, muito bom participar com este grupo, e eu gostaria de dizer que nós temos o dever de empurrar isto acontecendo o que é melhor para o cliente,
visão do consumidor. Nós precisamos trabalhar para que isso tudo que nós discutimos aqui se materialize para o consumidor através de melhor informação, através de esclarecimento, e que ele possa, enfim, decidir o que ele quer comprar e por quanto ele quer pagar. Obrigado. Perfeito. Excelente síntese, né? E eu gostaria também de ouvir os comentários finais da doutora Daniele. Eu e toda a torcida do Flamengo, estamos aqui todos querendo ouvir. Bom, eu quero agradecer a CNSEG, eu já participei de outros eventos, dizer que a CNSEG é extremamente importante, essa abertura para o diálogo, vou trazer aqui e dou esse mérito também ao professor Morichita, quando esse diálogo com os PROCONs iniciou e com a parte de seguros de um modo geral, com os colóquios que foram realizados. Então, dizer que eu me sinto extremamente honrada de estar nesse painel aqui, representando os órgãos de proteção e defesa do consumidor, esses órgãos que diariamente, e mais do que nunca, nesse último ano, fizeram um trabalho incansável para dar continuidade à defesa do consumidor, juntamente também aí que boa parte desses órgãos ficaram à frente nessa batalha de cumprimento desses protocolos sanitários. Então, estar aqui no painel, discutir um tema extremamente importante, que é a proteção veicular, o seguro automotivo, a informação, dizer que o consumidor bem informado é sinônimo, sim, de mercado aquecido. A gente fala muito sobre a questão da informação, mas que essa informação, ela venha com transparência, ela venha com a boa fé, ela traga a empatia, né? Esse nome que, quando eu falo de empatia, logo me vem à mente o professor Morichita, porque ele é incrível como ele consegue trazer a técnica de assuntos tão sérios, mas aqui a sensibilidade do quanto é importante no mercado se existir a empatia, se colocar no lugar do outro. Então, quanto órgão de defesa do consumidor, eu agradeço a participação, coloco os órgãos à disposição para o diálogo, junto ao Poder Legislativo, junto à CNSEG, junto ao próprio SUSEP, que eu não tenho dúvida que os PROCONs, eles podem contribuir muito nesse diálogo, nessa troca de informação, uma vez que são órgãos que estão ali na ponta e diariamente recebem esses consumidores. Perfeito. Doutora Daniele, muito obrigado. Eu sei que quem está na ponta faz um trabalho espetacular de esclarecimento, está lá brigando por todos nós. Eu, em nome da CNSEG, queria agradecer a todos vocês, painelistas, pelas maravilhosas, eu diria, brilhantes exposições. Nós ficamos, acho que o assunto, eu acho que depois dessa apresentação, acho que sem favor nenhum, ele ficou muito mais rico, mais interessante e com maior número de informações sobre diferentes óticas, diferentes aspectos, não só o judicial, como o legislativo, como o direito do consumidor, tudo mais. Então, em nome da CNSEG, agradeço a vocês, a quem também está assistindo. Espero que a gente tenha esclarecido os principais pontos sobre esse tema tão importante hoje em dia para o Brasil. É muito importante a gente resolver essas questões e eu acho que hoje a gente impulsionou no caminho certo para buscarmos uma solução de consenso, né? E que seja justa para todos. Então, muito obrigado e boa noite. Amigas e amigos, assim concluímos o segundo dia da Conseguro 2021. Muito produtivo, com muita profundidade, mas nós ainda teremos 3 novos dias completos pela frente. Amanhã estaremos pontualmente às 10h45 da manhã, como a gente sempre pede. Não se atrasem, pois já começaremos com a prática de yoga, que vocês conhecem, bem no horário. E agora, para finalizarmos, lá na home, uma leve sessão de meditação de uns 10 minutos para desaceleração e para harmonia. Então basta voltar para home e clicar no card da meditação
final. Uma boa meditação para vocês. Nos vemos amanhã, às 10h45 em ponto, com o Seguro 2021, inovando com o mercado e com você. Tchau.